Opa, galera! Começando aqui mais um podcast Papo de Campo, junto com a Isa. E aí, Isa, tudo bom? Oi, Marcelo. Oi, pessoal. Tudo bem? Como vocês estão? Tudo certo? Tudo, Isa. E o nosso assunto de hoje, qual vai ser? Hoje a gente vai falar sobre sanidade, um assunto muito importante que muita gente não tem muita atenção, né? Cria grandes prejuízos na maioria das fazendas do Brasil, né? Porque, por incrível que pareça, muita gente nem monitora o nível de impacto de perdas que acontecem relacionadas à sanidade. Simplesmente fala, morreu um, morreu dois, morreu N, né? De acordo com o tamanho da propriedade, morre mais ou menos. Quantos desses problemas poderiam ser evitados através de um bom planejamento sanitário? E o principal jeito de você saber qual a conduta tomar definitivamente é mensurando métricas. Por incrível que pareça, não sei se você sabe, mas existe, Isa, a gente aprende isso lá na veterinária. Existe uma estatística do que é comum, o que é considerado comum, economicamente aceitável em termos de perdas e o que não é aceitável em termos de perdas. Então, isso daí é uma coisa que o produtor rural tem que monitorar muito. Bom, e pra gente ajudar esses produtores rurais, né, vamos então bater um papo sobre sanidade. Isso aí, qual é as nossas perguntas relacionadas à sanidade? Pra gente começar, eu queria saber quais são as principais doenças que afetam os rebanhos e como elas podem ser diminuídas ou como elas podem ser, como é que eu posso dizer? Controladas, né? A fim de que não tenha percas significativas. Essa seria uma resposta extensa, né? Porque as principais, né? Eu até tenho um e-book disponível em que eu coloquei lá as 26 principais doenças, quais são os principais sintomas e algumas dicas de formas de tratamentos. Então, se o pessoal tiver interesse, é só entrar em contato com a gente através das nossas redes sociais. Mas a grande verdade é que são muitas doenças. Elas são de muitos diferentes fundos. Então nós temos doenças parasitárias, nós temos doenças infecciosas, nós temos doenças que vêm por problemas de manejo, nós temos deficiências nutricionais que levam a acontecer doenças. Então tudo isso daí é um complexo. E o veterinário, a área da veterinária na bovinocultura chama buiatria. Olha que legal. O veterinário buiatra, o veterinário extensionista, o veterinário que trabalha com clínica de animais de produção a campo, é extremamente importante que ele domine, ele conheça a ocorrência das doenças, como que ela se manifesta, qual é a forma de tratamento porque ele vai conseguir ajudar a montar um plano, tá? Um plano para o produtor rural. Então, vamos lá, direto à sua pergunta. Eu, mesmo sabendo que são muitas as doenças e que sim demandam um especialista, muitas vezes para ir em loco lá, o produtor rural ele tem que ter uma base, porque muitas vezes ele fala, tá, é bonito falar que tem um veterinário, eu vou chamar um veterinário, mas gente, olha o tanto, são 2.500.000 propriedades rurais no Brasil com pecuária de corte, não tem veterinário em tudo quanto é lugar acessível para poder ir lá e fazer um diagnóstico. Então o produtor rural ele tem que ter noção básica das casuísticas mais comuns. Por isso é muito importante a sua pergunta. Ele tem que ter noção básica da casuística comum para ele poder saber como proceder, né? E nos casos em que foge do comum, sim, chamar um veterinário para ajudar a fechar um diagnóstico, para ajudar a criar um plano de ação e mesmo que perca alguns animais para que não volte a perder. Entre as principais doenças aí eu poderia citar as diarreias, principalmente em animais jovens, bezerros, do nascimento até os 4 meses de idade, tem uma perda significativa muito grande. Essas diarreias, elas podem ser multifatoriais, podem ser causadas por bactérias, podem ser causadas por fungos, podem ser causadas por outros agentes, podem ser causadas por vírus, e aí você precisa então ter um planejamento para cuidar da diarreia, principalmente usar um antibiótico de ataque, normalmente sulfas. Se a sulfa não funcionar, daí você vai ter que precisar ver na sua região qual tipo de medicamento que está funcionando. Por isso sim, a importância de um veterinário estar junto lá. Mas principalmente, eu vou passar uma dica agora, nota 10 do diarreia. O que mata o animal não é a diarreia, é a desidratação. E aí é extremamente importante fazer a reidratação desse animal, ou a hidratação, né? Fazer a hidratação desse animal que ficou desidratado, porque ele perde muito líquido por causa da diarreia, normalmente ele está no sol, normalmente ele está no campo, então esse animal acaba falecendo muito rápido. E aí, quando a gente pensa em hidratar o animal, a primeira coisa que a gente pensa também é, poxa, tenho que dar soro, né? Mas aí vem uma outra coisa que o produtor rural erra muito, Isa. O produtor rural acha que ele pega um frasquinho de soro de 500 ml, desses que vende na loja agropecuária, aplica no animal e vai resolver.
E não é por aí, né? Então, essa é uma outra grande dificuldade, protocolos de trabalho, protocolos de tratamento. Um animal, ele tem 6, 8, chegando a 10% de desidratação, e com 10% de desidratação ele já está prostrado, ele já não consegue mais se levantar, ele está indo para morrer já. Então, imagina que você tem que repor 10% do peso vivo do animal em fluido. Então, um bezerro de 200 quilos tem que tomar 20 litros. Um bezerro de 40 quilos, recém-nascido, isso é peso de recém-nascidos, tem que tomar 4 litros. Não é um frasquinho de 500 ml que vão resolver aquele problema. E aí começa um outro componente. Que propriedade rural que vai ter um estoque nesse volume de soro? Né? De soro ali comprado na farmácia, comprado no hospital, comprado na loja agropecuária, para atender o animal quando a emergência acontecer. Ninguém tem esse nível de estoque. Então a gente tem um problema muito grande. Quantas doenças ou quantas mortalidades poderiam ser recuperados esses animais? A gente poderia evitar a perda quando a gente passa a ter o tratamento de suporte adequado. As fazendas não estão preparadas para tratamento de suporte adequado. Uma coisa que eu até falo muito para os meus alunos de treinamentos, eu falo assim, gente, tá todo mundo querendo vender o mesmo serviço aí, a galera tá empolgada em fazer ultrassom, empolgada em fazer IATF, empolgada em fazer sei lá o que, a diária, e não tá dando atenção para coisas que ninguém tá dando atenção e que podem ser serviços que vocês podem explorar. Por exemplo, trabalhar prestando consultoria para fazendas para fazer um planejamento de farmácia, planejamento de como proceder com doenças, planejamento de como ter material de suporte para quando ocorrer as ocorrências. Isso daí é um nicho importante. Mas voltando a isso, já que nenhuma fazenda vai ter soro em quantidade, qual é o grande caminho? Soro oral. Né? Então eu já tenho vídeos nas minhas redes sociais em que eu mostro que você pode ter lá os ingredientes para você fazer a formulação do soro oral, você vai misturar na fazenda e aí você consegue produzir o volume necessário. O animal, quando ele não está muito prostrado, ele consegue até beber no balde. Né? E o soro oral, ele tem uma fonte de energia, que é um tipo de açúcar. Atenção, não é açúcar de cozinha. O açúcar de cozinha em bezerros recém-nascidos, ele piora o quadro, não é indicado. Então a gente indica usar glucose de milho, que é um açúcar, mas aí você vai ter que procurar a glucose. Eu já falei isso nas minhas redes sociais. Ou você procura no Mercado Livre, que tem lá a Bovissoro. Se você procurar o Bovissoro, você compra, já vem o kit pronto, e você pode fazer. Em lojas agropecuárias existem algumas outras formulações que servem também, os drenches e algumas outras coisas que são suporte para animais debilitados. Mas o soro oral é a fórmula mais barata. É uma mistura de uma fonte de energia, é um tipo especial de açúcar, que é a glucose de milho, sal de cozinha e água que você tem em casa, água limpa. Você vai fazer ali o conteúdo, 10 litros, 20 litros, 30 litros, que for necessário. Se o animal não estiver tão abalado, Isa, vai fornecer no balde, ele tem a necessidade de beber, ele vai conseguir beber. Se ele estiver já mais fraco, se ele estiver mais debilitado, aí a gente faz com sonda, né? Então sonda, agora a grande dica, olha lá, animal com diarreia, ou animal fraco, não só precisa ser de diarreia, animal fraco debilitado, você tem que hidratar ele. Então vamos lá, se for um bezerro, olha lá na prática do campo como a gente faz, a gente adapta, né? Porque é bonito na faculdade, a gente compra uma sonda veterinária toda elaborada. Quantas coisas você aprendeu na tua faculdade de jornalismo que você vai pro campo de batalha e você fala, cara, não é assim, né? Existem adaptações que a gente faz no dia a dia. A grande sacada pro cara fazer a sonda num bezerro, mangueira de chuveiro. Nossa. Mangueirinha branca de chuveiro lá, de chuveiro Lorenzetti que você usa em casa, corta lá 1,5 metro de mangueira e queima a ponta dela, tá? Por que queimar a ponta? Porque a hora que você cortou com a faca ou com a tesoura, aquela borda, ela fica cortante, né? Ela fica, a gente chama de uma borda seca. E na mucosa, a hora que você enfiar aqui dentro da garganta do bezerro, vai raspar e vai machucar, podendo até perfurar. Você vem ali, passa uma chama com um isqueiro, a borracha derrete, ela fica curvadinha e você pode introduzir sem medo nenhum. Na outra ponta você põe um funil. Você põe um funilzinho pequenininho, que a maioria das cozinhas tem, e você vai derramando o soro e o animal vai bebendo, né? Então essa é a dica para bezerros. Para animais maiores, né, garrotes, novilhas, bois e vacas, mangueira cristal, né? Então você vai pegar lá, vai comprar na loja de material de construção, uma mangueira um pouco mais grossa do que o teu dedão, tá? Mangueira cristal, ela chega a ser um pouquinho mais grossa do que a mangueira de jardim, que
passa pelo esôfago, sem problema nenhum. E aí você vai conseguir introduzir. O que acontece muito nos animais maiores, ele tem muita força de mandíbula. Olha aqui, conversa clínica hoje, hein? Você nem esperava tudo isso. Aula de clínica. Ele tem muita força de mandíbula e ele vai ficar... E aquilo ali tá incomodando, ele vai ficar mastigando e ele vai trancar a mangueira, tá? Aí você faz o quê? Você pega um pedaço de cano, pode ser cano de metal mesmo, que a mangueira passe por dentro e você põe na boca do animal, ele vai ficar mordendo o cano. E a mangueira tá passando livre. E aí na outra ponta você faz um funil com uma garrafa PET. Né? A mangueira tem que ser exatamente da grossura que encaixa na boca da garrafa PET. E aí você vai lá mandando. Tem um cliente nosso que ele até mandou uma foto. Eu tava junto à fazenda, na verdade. Eu tirei a foto, até que ele mandou. Ele usou um regador. Olha lá a sacada. Porque era muito fluido que tinha que colocar. Gente, 20 litros, 30 litros, 40 litros, dependendo do animal. Pô, eu vou ficar colocando na garrafinha PET mais uma vez, mais duas vezes. Ele já mandou a mangueira com o regador, adaptou na ponta ali, ó. E já forneceu para o animal, lógico que lentamente, né? Porque esse conteúdo tem que descer para o rumen, o animal tem que ir ali se restabelecendo, mas são dicas super importantes para animais debilitados. Eu comecei o assunto com diarreia, mas a diarreia é extremamente importante hidratar. Mas qualquer animal debilitado, se você começa a fornecer esse soro oral, é a forma mais barata de você recuperar animais que estão carentes, debilitados. Outras doenças, Isa, nós vamos ter aí, além das diarreias, clostridiose, que é uma doença bacteriana, né? São várias cepas de clostridiose, tem vários tipos de clostridiose, pode ser evitadas com vacinas, então um protocolo sanitário para as fazendas é extremamente importante. Entra de novo a importância do veterinário, prestador de serviço, não para fazer emergência. O produtor rural ele tem que chamar um cara para sentar na mesa e falar comigo assim, me ajuda a desenhar um calendário correto. Me ajuda a saber quais são as doenças que acontecem mais comuns. Me ajuda a saber quais são os medicamentos que eu tenho que ter na minha farmácia veterinária. Tudo isso daí eu ensino na minha mentoria. No conteúdo da minha mentoria, nós temos aulas ali dentro que eu falo como planejar uma farmácia veterinária, como montar o seu conteúdo de remédios que você tem que ter, quais são as principais doenças. O veterinário tem que atuar junto disso daí. Então, clostridioses é uma das causas grandes de perda, diarreia é uma causa grande de perda. Hoje, com o crescimento do cruzamento industrial, animais europeus sendo cruzados com animais zebuínos, a gente tem um problema grande de carrapato. E o carrapato é transmissor de duas doenças, a anaplasmose e a babesiose. Elas têm sintomas muito comuns, são agentes que são transmitidos pelo carrapato, atuam na corrente sanguínea e criam uma anemia no animal, eles estouram a hemácia. O mecanismo de ação deles é muito parecido, apesar de serem doenças diferentes. O complexo a gente chama de tristeza parasitária, né? Então, como visualmente o veterinário não tem como falar é anaplasmose ou é babesiose, mas as duas são sintomatologias idênticas. Então, o nome do complexo pode ser tristeza ou pode ser babésia, pode ser anaplasma ou pode ser babésia, é tristeza. O animal ele vai estar fraco, ele vai estar cansado, ele vai estar anêmico, muitas vezes com as mucosas deles amareladas, ictéricas a gente chama, muito apático. O sangue dele, se você furar com uma agulha, ele está bastante ralo também, porque a doença está explodindo com as hemácias do animal. E essa daí é uma coisa que cria muita perda, cria muita mortalidade. Outro sintoma muito importante, febre altíssima, né? Essas duas doenças dão febre muito alta. Você tem que entrar com um tratamento muito rápido, no caso aí, um antiprotozoário, que é o imizol, o diminazeno, enfim. Você tem que fazer o tratamento, mas principalmente voltar naquela coisa, e o tratamento de suporte. Não adianta só aplicar o remédio vai controlar o agente. Eu preciso fazer suporte para o animal. Então, muita coisa que a gente fala de doença, Isa, às vezes o pessoal acha que só porque aplicou um remédio já está resolvendo. Mas quando você fica doente, você vai para o hospital, uma das primeiras coisas que o cara faz lá é te meter um soro. É tirar tua dor, é controlar tua febre, né? Independente de qual é a causa. E muito pouca gente está fazendo isso. Controlando a dor, a febre, a letargia e hidratando. Então, a grande dica de sanidade é essa. E a gente teria que fazer um outro conteúdo só para eu ficar falando sobre doenças, Isa, né? Eu falei 3 muito importantes, que é a clostridiose, a tristeza parasitária e as diarreias. O pessoal pode comprar o e-book. Compra o e-book, que vai ser mais fácil. São pelo menos 26 para começar.
Marcelo, dá para perceber que os animais, eles têm, assim, doenças com nomes, pelo menos, bem parecidos com nós humanos, né? Sim. Então, os sintomas também, alguns são bem parecidos, assim. E uma coisa que é parecida também é a vacinação. Porque nós temos que nos vacinar para prevenir de gripe, de Covid, de diversas outras doenças. E eu queria saber qual é o papel da vacinação também nos animais. Legal. Dentro da medicina sanitária, da medicina clínica, então nós temos duas frentes lá que a gente, especialistas em saúde, a gente tem que pensar. Nós temos as ações que nós podemos tomar de forma preventiva, e aí entra as vacinações, olha que importante, né? Preventiva. E a vacina, ela estimula o corpo do animal, o corpo da pessoa, a produzir anticorpos a combater as possíveis doenças. Então, o veterinário especialista que está ajudando o produtor rural, ele tem que pegar e ele tem que fazer o quê? Ele tem que criar ações para criar esse calendário que vai controlar essas doenças que conhecidamente podem ser prevenidas através de vacinação nos rebanhos. Existe do outro lado a clínica curativa. A clínica curativa é quando não tem vacinas disponíveis, vai existir uma casuística e a gente tem que passar para protocolos de tratamento, né? Então as vacinas, elas entram nisso, é muito barato hoje, é muito acessível o pool de vacinas que existe, que você vai aplicar do nascimento à vida adulta de um animal, né? Então você vai saber, por exemplo, clostridiose é uma vacina, aftose é uma vacina, raiva é uma vacina. Quantas são as vacinas que podem, brucelose é uma vacina, quantas são as vacinas que podem ser colocadas ali dentro de um calendário para cada categoria ao longo do ano, que podem ajudar a diminuir as perdas. Não podemos negligenciar isso. E quanto tempo, mais ou menos, é de cada... Como é que eu posso dizer? Para a aplicação dessas vacinas? É de 1 ano? É de vários anos? Eu adoro esses conteúdos, hein? Tá voltando todo... eu adoro esses conteúdos porque tá voltando toda a veterinária minha clássica de formação. Vai depender do tipo de vacina, né? Do veículo, na verdade, até mesmo do tipo de resposta. Eu não sou um imunologista, especialista em imunologia, mas dependendo do tipo de resposta que a vacina desencadeou, o corpo pode ter anticorpos que vão ser uma dose, às vezes, vai durar a vida inteira. Uhum. Olha que loucura. Como existe memória ou alguns tipos de resposta imunológica que você precisa de dar vacinas subsequentes para manter título. A gente chama de título, né? Título de anticorpo. Então, por exemplo, vou te citar aqui a leptospirose. A leptospirose, ela tem um tempo aí mais ou menos de 4 meses de título. É uma vacina que, no mínimo, para fazer um bom controle, e é uma vacina extremamente importante. Se você falar para mim assim, eu mexo com pecuária de cria e eu não faço vacina de leptospirose, cara, corre conversar com um veterinário especialista para você entender qual é a importância, ou pesquisa em conteúdos na internet. Tô te dando a dica. 2 vezes por ano, você tem que fazer vacina de leptospirose para rebanhos de corte e leite. Leite eu até faria 3 vezes por ano, dado a importância ali do parto e tudo, né? Porque você não descarta vacas tão fácil. Vaca de corte ficou vazia, classicamente, já vai pro abate, elimina o problema, já pega outra saudável. A de leite tem um valor agregado muito grande, a gente segura o animal. Então, sanitariamente, nós temos um desafio maior ainda. Então, você vê que a vacina de leptospirose, você tem que fazer ela várias vezes por ano. A vacina de brucelose, você faz uma fêmea entre 3 e 8 meses de idade, uma vez só na vida dela. Então tem vacinas que você vai fazer uma vez por ano, tem vacinas que você vai fazer a cada 6 meses e tem vacinas que você vai fazer em períodos mais curtos. Isso depende da resposta imunológica média dos indivíduos frente àquele agente que está desencadeando anticorpos. E esse calendário de vacinação tem que sempre fazer alinhado junto com um veterinário. Isso que é legal. Existem 2 casuísticas aqui. Estamos falando em calendário de vacinação. Existem as doenças que são obrigatórias por recomendação do Ministério da Agricultura. Vamos falar de defesa sanitária, tá? É protocolo nacional. Todos os países do mundo têm alguns protocolos de vacinas. Poxa, doenças que nós temos que controlar e que o governo está falando, cara, você tem que fazer isso. Vamos chamar ali a atenção para a aftose, que agora muitos estados do Brasil já estão livres de vacinação, mas quanto tempo ela foi, por causa do impacto econômico que ela gera, as perdas, não era nem tanto mortalidade de animais, mas a perda produtiva era muito grande. A brucelose é uma doença que tem que ser controlada com vacinação por protocolo nacional. E existem as outras vacinas que são
vamos chamar de opcionais, que vai do produtor acordar, entender e falar, será que cabe ou não cabe na minha realidade? Aí sim entra o veterinário especialista ajudando ele a tomar a decisão. Poxa, para essa tua região, porque também é uma coisa muito regional. Às vezes você pode ter um fator a gente chama de endêmico, né? Que é o se tal ou não está esparramado a doença ali naquela região. Às vezes você não tem um fator endêmico relativamente grande na tua região, você pode optar em não fazer no seu rebanho. Em contrapartida, em um outro lugar, você tem muito problema e seria indicado você fazer, mesmo não sendo uma campanha nacional. Entendi. Muito complexo esse assunto, hein? Só com a sua primeira resposta já dava para fazer um podcast completo. O podcast é diarreia. Marcelo, e quais são os sinais de alerta que os produtores rurais eles precisam observar com relação às possíveis doenças em seus rebanhos? Adoro essas perguntas, Isa. Força o bom clínico a pensar, a explicar de forma correta para que o produtor rural entenda, né? Eu falo que o grande desafio do bom professor, eu falo que o grande desafio do bom mentor, eu falo que o grande desafio do bom profissional é ele descomplicar a ciência. Você que estudou toda a parte científica, né? Você tem toda aquela parte teórica, científica, a hora que você vai conversar com, vamos chamar o leigo, né? A pessoa que não tem estudo ou a pessoa que não é daquela área, a gente tem que trazer isso para uma linguagem acessível. Isso é o que ensina, é tornar acessível. O bom professor, ele torna conhecimento acessível. E em relação à sua pergunta, fala de novo que eu pirei aqui. Quais são os principais sinais de alerta que os produtores Maravilha. precisam... Existe a casuística da morte, existe a casuística do aborto, que são coisas gritantes, né? Pô, morreu, abortou, então alguma coisa tem, a gente tem que fazer alguma coisa. Existe a sintomatologia de animais doentes, que pode ser mais ou menos comum ou não chegou a morrer, ficou doente, mas existe principalmente estatística, Isa. Então, quando a gente está falando de estatística, é assim: mortalidade de animais. Qual é o número considerado aceitável? E aí, todo produtor tem que fazer a sua própria conta. Estamos falando de gado geral. Quando eu falo de gado geral, é de pequeno até o velhão, ou adultos e jovens. A mortalidade geral, quando passar de 1%. Então, se eu tenho 100 cabeças, morreu uma, deu 1%. Se eu tenho 100 cabeças, morreu 2, já tenho que chamar um veterinário. Porque prejuízo econômico passou da normalidade. Lógico que eu tô aqui falando de problemas que caiu um raio, matou 10 aqui na beira da cerca. Isso é um acidente de natureza, não entra nisso daí, tá? Mas mortalidade, que você não sabe, ou que você sabe que foi doenças, de 1% para gado geral e de 4% para bezerros. Aí que é um número assustador. Brasil tem uma média de 6 a 8% de mortalidade de bezerros. Eu falei que 4 é aceitável. Então a gente tem aí, se você está assistindo esse conteúdo em algum lugar, você às vezes nem nunca mediu, mas provavelmente, dependendo do nível de projeto sanitário e de tecnificação que tem na sua propriedade, de sanidade que tem na sua propriedade, provavelmente, se a gente pensar em média do Brasil, você está lidando com uma situação de mais do que 4% de mortalidade. E aí as perdas econômicas são muito grandes. Os níveis aceitáveis para bezerros, 4%. Para gado geral, 1%. Aí tem que ser o quê? Quem faz a matemática já está atento. O que é legal do AgraDM, do nosso software, como o produtor rural lança de forma simples e rápida as informações todos os meses, é o estoque de rebanho, e ele tem que mostrar o inventário que ele tem, e o que morreu, o que vendeu, o que comprou, o software está controlando isso. No painel principal dele, aparece um relógio mostrando as 2 mortalidades. Porque o inventário de animais sabe o que é adulto, o que é jovem ali, e já... Então todo mês o cara fica ali. E o que é legal? Imagina eu ter que esperar acabar o ano, Isa, para fazer a conta da mortalidade, e aí falar, meu Deus, eu tive prejuízo. Não, nós temos que ser rápidos. Nós temos que ser rápidos. Mas se você for dono de uma lanchonete, né? E você não controla o teu estoque, você só vai comprando e produzindo, e aí você tem ali uma fonte de perda, um desvio, pode ser um funcionário que está comendo queijo demais, que está levando... Eu estudei MBA com um cara que ele era dono de uma rede de supermercados, muitos anos atrás. Uma das grandes perdas que eles tinham era açougue. Os caras roubavam carne no açougue, e não era clientes roubando, eram funcionários roubando. Ele tinha um cara que tirava carne, embalava, jogava no lixo.
O lixo ia lá para fora, de noite o cara vinha no lixo e catava a carne e levava para casa dele. Eles pegaram isso em câmera. Então, se ele não controla o estoque dele, se ele não controla a venda estoque, né? E ele não vai achar fonte de perda. Então, muitas empresas quebram ou deixam de produzir dinheiro porque não tem um gerenciamento eficaz. Na sanidade é isso, você tem que fazer a conta todo mês. Aí vem aquela coisa, mas o produtor não tem tempo, a vida do produtor é corrida, ele tem um monte de coisa para fazer. Um software simples e rápido, como o AgriDM, dá na tela para ele em 5 minutos. Ele não precisa, ele olha ali o reloginho fala, agora você tem que tomar uma decisão. Nossa, é um assunto bem complexo que muita gente não tem noção, né? De que precisa ter esses cuidados com relação à sanidade. Tem muita gente que ignora isso. E é muito complicado porque você perde no bolso, né? O produtor perde no bolso. Então ele precisa ficar realmente atento e se organizar. Tudo é planejamento, né? Tudo é gestão. Tudo é gestão. A sanidade é uma área da gestão, a pastagem é uma área da gestão, a reprodução é uma área da gestão, a nutrição é uma área da gestão. Todas essas áreas são técnicas, ou são setores, ou são segmentos dentro de uma indústria, dentro de um componente que tem que ser monitorado. Por quê? Porque no fundo, pode ser que algumas pessoas aí estejam brincando de fazendinha, mas a grande maioria tem o quê? Tem dinheiro, tem um patrimônio ali. Sim. Alocado e precisa ou sobreviver dele, mais do que isso, precisa remunerar o patrimônio. A gente precisa parar de ser amador. E aí a gente tem que fazer o quê? Um bom planejamento em cada uma dessas áreas para que a gente possa depois monitorar os índices, planejar e monitorar. É isso aí. E Marcelo, com relação aos parasitas, quais são os principais que afetam o gado e como que eles podem ser controlados? Outra pergunta, mais uma daquelas tops. Aula de sanidade hoje. Temos 2 tipos básicos de parasitas. Temos os externos e temos os internos. Né? Os externos a gente chama de ectoparasitas. Ecto fora. Né? E os internos de endo. Então, o que são os ectoparasitas? Mosca de chifre, carrapato, tá por fora, pulga, no caso do cachorro, sarna, né? E olha que acontece pulga e sarna em gado também, tá? Em algumas reuniões. Mas o mais comum, mosca e carrapato. Mosca, carrapato, berne. Esses são ectoparasitas. Quando a gente tá falando dos internos, a gente já vai aí para vermes gastrointestinais, alguns deles nasais, alguns deles até com o septo quase chegando no cérebro, mas vermes, de uma maneira comum, a palavra muito comum falando, fascícula hepática e alguns vermes pulmonares. Esses são os endoparasitas. Então a gente tem que estabelecer protocolos de controle para eles, tá? Qual é o problema, Isa? Quando a gente fala dos internos, nós não estamos vendo. O grande desafio agora é esse. O externo aparece, o animal coça, da bicheira, visualmente você vê carrapato, visualmente você vê mosca, né? Você vê o animal tendo estresse por causa do parasita, a perda por causa do parasita, e você vai atrás de remédios que são aplicados, pulverização, alguns injetáveis que quando o animal suga vai ter na corrente sanguínea ali o medicamento que vai matar ele, né? São inseticidas, tá? Para matar esses externos são inseticidas. E os internos, o que a gente tem que fazer? Os internos a gente não enxerga, aí é o grande problema. O produtor rural, ele tá ali, todos os animais têm. E o cara não sabe. E aí ele aplica do jeito... Sabe qual é o grande problema da sanidade do Brasil? É você aprender as formas de fazer com balconista, porque aquilo ali não foi treinado. Sim. Né? Não querendo desmerecer a classe, mas não é você que tem que passar treinamento. Promotores de venda também, não é eles que vão fazer o melhor interesse para você. E com outra pessoa leiga, o teu amigo que também não sabe nada, né? Procure um especialista em clínica para ajudar a criar um protocolo. E aí então, a Embrapa, olha lá, vamos atrás de conhecimento científico. A Embrapa tem um protocolo, já foi feito estudo, e a melhor estratégia para combater os endoparasitas, os vermes internos, né, os parasitas internos, que são os vermes gastrointestinais, é você aplicar um vermífugo. Atenção, pausa. Um vermífugo que seja eficiente. Depois eu vou explicar sobre isso. Mas você vai aplicar um vermífugo no começo da seca, no meio da seca e no fim da seca, no começo das águas. Quando você aplica nesse período, o que está acontecendo? A gente está falando de seca. Está falando de bovinocultura a pasto. Os pastos, se não chovem, os pastos estão ruins, os pastos estão secos. Consequentemente, nesse período, porque não tem ambiente, está tudo seco ali, né, no chão, na pastagem,
Nós temos uma pequena população de verme no pasto e uma carga de verme muito maior no animal. Então eu dou um tiro no animal, mais um tiro no animal e mais um tiro no animal. E eu limpo os animais de verme. Consequentemente, o verme, como que ele faz o ciclo dele? O animal está lá no intestino dele, ele está cagando e todo dia está indo na bosta do animal ovos de vermes que estão eclodindo e estão contaminando a pastagem, e o animal pasta de novo e continua se reinfectando. Mas se na época da seca eu tenho muito pouco verme no pasto, não é que não tenho, tenho uma carga muito menor. O que tem está no animal, lá se multiplicando, está lá no animal. E eu aplico essas 3 sequências, né? Eu já vou falar aqui, maio, agosto e novembro. Eu vou lá e eu coloco isso de protocolo nos nossos clientes. Aplica vermífugo, aplica vermífugo, aplica vermífugo. Não interessa, gado geral, vai lá e faz. Você limpou a tua fazenda. Não preciso aplicar em outras épocas, tá? Agora, que vermífugo aplicar? Me faz essa pergunta, Isa. Qual vermífugo é melhor para aplicar nos animais? Essa pergunta foi ótima. A gente não pode usar o que a gente está sempre acostumado a usar. A gente não pode usar o que é o famoso. A gente não pode usar o que o Sérgio Reis, ou o Vitor e Léo, ou o Leonardo cantou lá e fez uma propaganda e falou: olha esse aqui, a Bruna da Viola, né? Tá lá fazendo, todos esses daí estão fazendo propaganda. E aí o produtor rural, pô, aquele lá é bom, aquele lá é bom. Só existe um jeito, presta atenção, só existe um jeito de você saber se o vermífugo que você está aplicando funciona. Primeiro é por pesquisas científicas. E como são essas pesquisas científicas? Eu procurar na literatura pesquisas recentes que estão comparando diferentes produtos sendo aplicados em experimentos científicos para ver se ele realmente está matando o verme. Se ele mata o verme e o verme põe ovos e cai ovos nas fezes, como que a gente sabe se o verme acabou? A gente vai analisar as fezes, é isso que se faz. A gente analisa as fezes dos animais e ali não pode ter ovos. Então aplicou o remédio, esperou 14 dias, coletou as fezes do animal, analisou e não tem ovos de verme, aquele produto funciona. Agora o grande problema é que o pessoal usa indiscriminadamente, sem saber os princípios ativos que a loja indica, que está mais barato, ou que a Bruna da Viola, ou que o Leonardo, ou que o Sérgio Reis cantou, né? E eles não sabem, às vezes eles estão gastando dinheiro à toa. Esse é o grande problema, sabe? Tem hora que era melhor dar um copo de água pro boi. Fala assim, ó, pelo menos a água, você dá um beijo no seu animal, era melhor do que você aplicar um remédio que não funciona. Porque pelo menos você deu carinho. Então a falta de profissionalismo na atividade, ela cria prejuízo pro próprio produtor. Outro jeito de você saber na sua fazenda é a mesma coisa. Você não vai fazer uma pesquisa científica, mas você pode fazer um teste de eficácia. Então um veterinário na região, né, você vai escolher 2 ou 3 vermífugos ali, aplicar num lote com animais marcados. Então eu vou pegar lá o princípio, a gente chama de princípio ativo, é o nome da droga, tá? Eu vou aplicar a droga tal, eu vou aplicar a droga tal, eu vou aplicar a droga tal. Eu vou pegar e vou numerar os animais, ou colocar brinco, ou alguma coisa, ó, 10 animais com essa droga, ou 15 ou 20, mais esse volume com esse, mais esse volume com esse. Eu vou aplicar neles, vou esperar 14 dias, vou coletar as fezes dele, o veterinário lá, vai levar para o laboratório, um laboratório de uma... Ou o veterinário faz, ou ele manda para uma universidade. Tem um protocolo de coleta, tem um protocolo de envio. Vai vir o resultado. Aí o que der zerado de ovos é o que funciona. Os que não funcionam, vai continuar achando ovos de vermes lá. Tá? Então esse é o grande desafio do produtor. Ou ele faz o próprio teste, e a grande dica é, a partir do momento que você encontrou um medicamento, né, um princípio ativo, um medicamento que funciona, não fique trocando. Continue nele até que ele pare de funcionar. Ah, Marcelo, como que eu vou saber quando ele vai parar de funcionar? Quando começar a mostrar que ele não está mais controlando e os ovos estão aparecendo. Então todo ano eu preciso, ou a cada 2 anos eu preciso fazer esse teste de eficácia, seria extremamente recomendável. Sabe por quê? É barato demais para todo um contexto do tanto que o verme cria de impacto negativo na produtividade do rebanho. Então são ações que bem planejadas. Com os meus clientes a gente faz essas 2 ações. Eu sempre estou monitorando os estudos científicos. Eu fiz isso semana passada. Semana passada eu tirei um tempo no meu escritório e eu procurei publicações científicas sobre controle de vermes com princípios ativos de 2023 para cá. E encontrei. E aqui não me serviu de parâmetro, lógico que muda de uma região para outra, mas no mínimo é um parâmetro generalizado para eu indicar para os meus clientes. E em muitos dos nossos clientes a gente aplica os testes na própria fazenda.
Bem complexo. Esse assunto, acho que a gente acertou bastante. Mega aula, hein, esse podcast. E é muito conhecimento gratuito, viu, Marcelo? Eu adoro falar sobre isso, porque eu acho o seguinte: importante. Produtor rural precisa ser ajudado com ciência descomplicada. Sim. Marcelo, pra gente continuar, quando os animais, vamos supor, o produtor comprou um novo lote de gado. E aí, quando ele chega, ele não pode ser logo introduzido já com o rebanho, que já tá lá na fazenda. Precisa passar por algum tipo de protocolo de teste, de quarentena? Como é que funciona isso? Mais um conteúdo nota 10. Mais um conteúdo nota 10. A grande sacada é essa, você já falou a palavra, quarentena, né? Então, quando você compra animais de fora, você tem a oportunidade de estar trazendo doenças, parasitas, vermes de fora para sua fazenda. Então, tanto você tem que fazer um protocolo de sanitário de entrada, as vacinas de reforço. Você não sabe se o cara de lá fez. E eu vou te falar uma coisa, Isa. Se o cara chegou e falou assim, fica tranquilo que eu fiz. Não confie. É barato demais para você fazer a cagada de não confiar, né? Então faça de novo. Faça de novo. Então o que a gente fala para os nossos clientes? Aplica um vermífugo na entrada, aplica as vacinas básicas que você tem que fazer. Aí de cara é o quê? Clostridiose. Aplique vermífugo e clostridiose, depois a gente pensa no resto. E tenha um pasto de quarentena, que é um pasto que os animais vão ficar ali 1 semana, 10 dias, onde eles vão limpar. Tá? Onde eles vão limpar. Pasto bom, com água, perto do curral. E ali é o lugar que você sempre vai sujar. Vamos chamar de sujar. Vem o animal de fora, você suja aquela área. Não chega, coloca o seu animal e já manda lá pro fundo da fazenda, pro lote A, B, C. Porque você tá tendo a chance de esparramar parasitas, vetores, doenças na fazenda toda. Então é melhor você ter um protocolo de durante 10 dias, não precisa ser 40, apesar do nome ser quarentena. Para especificar o período. Para especificar que é um período de isolamento. Em 10 dias você deixa o animal ali limpando. Se algum ficar doente, vai ficar fácil de você ver, também está muito próximo. Se algum ficar doente, você tem ali como está tratando ali, fazendo hidratação, tratamento de suporte, medicamento. Passado esse período, pode distribuir nos locais que você achou que tinha que fazer. Mas é extremamente importante ter esse tipo de conduta. Muito importante. E outras formas dos animais, infelizmente, pegarem doenças é pela alimentação e também pela água contaminada. Eu queria entender, Marcelo, e o pessoal também que está assistindo a gente, o que fazer para minimizar esses riscos? Nossa, esse conteúdo voa. Isa, vamos falar de água primeiro. A melhor água que tem, você sabe qual é? É a água que não para. A água corrente, ela não acumula problemas, doenças, vetores. Ela é mais fresca, né? Então, água corrente é a melhor água possível. Vamos chamar a água que se renova, a água de grande troca. Águas de riachos, né? De córregos, é uma água de excelente qualidade. Normalmente de excelente qualidade. Água de bebedouros, desde que você faça manutenção de limpeza preventiva, né? Ou mesmo de tratamento, de limpar os bebedouros periodicamente, algumas vezes por ano, você consegue ter uma água de grande qualidade. Agora a gente tem um grande problema sanitário no Brasil, que são o que a gente chama de bacias secas ou cacimbas. São aquelas represas ou lagoas que se faz, então eu vou pegar o trator ou uma reta escavadeira, vou fazer um furo no chão, vou fazer uma panela no chão que vai acumular água de chuva. E eu não vou falar que eu sou contra isso, Isa, porque sabe o que acontece? Eu entendo como que a coisa funciona. Essa é a principal fonte de água na maioria das fazendas do Brasil. Não tem como o cara correr, não tem como ele falar, vou botar hidráulica em tudo quanto é lugar. Isso é coisa de teoria, isso é coisa de carinha de escritório, né? Então a gente tem a grande maioria dos pastos no Brasil, eles são pastos em que o acesso à água são nas bacias secas, são nas cacimbas. Agora, essa água é ruim, porque ela não se renova, o animal bebe, ele entra dentro, ele vai dentro do barro, ele levanta areia do chão, ele bebe areia, criando uma doença que chama sablose, que interfere na absorção do rumen, no funcionamento do rumen. Ele caga, ele urina dentro, ele tá doente, ele morre dentro, morre tatu, morre passarinho, morre não sei o que lá. Essa água é uma água de péssima qualidade e ela pode ser um grande vetor de doenças. O que a gente pode fazer para tentar, Isa, tô passando aqui dicas que é tentar minimizar o impacto dela, né? Eu posso jogar calcário, ou eu posso jogar cal,
Mas olha, estamos falando de, às vezes são bacias grandes, né? Mas eu posso jogar lá e aí eu mudo o pH dessa água, eu crio uma sedimentação e essa água fica mais limpa. Ela acaba sendo uma água melhor. Mas aí você vai fazer todo mês isso daí? Não dá. Quem sabe uma vez por ano, 2 vezes por ano? Ninguém faz, tá? Ninguém faz. Mas eu tô falando que seria uma das possíveis condutas para ter uma água de um pouco melhor qualidade. Então a água que renova é a melhor água que tem. E sim, muitas doenças são transmitidas na água, principalmente diarreia. Principalmente a diarreia, até mesmo a gente chama de diarreia preta ou diarreia negra, que ela é transmitida por um protozoário, uma himéria, né, que é a coccidiose ou eimeriose. Ela vem ali, ela é uma diarreia de contaminação ambiental e ela cria perdas gigantes nos rebanhos, vem da água. Já em termos de alimentação, a gente tem um problema muito menor pensando a pasto. Porque o pasto se renova, é uma coisa mais extensiva. Eu posso ter uma contaminação aqui, mas olha o tamanho do prato, né? O prato é muito grande. A gente tem muito mais problemas via alimentação quando a gente está trazendo alimentação no coxo. Quando a gente está fornecendo, principalmente volumoso no coxo, quando você concentra animais, você tem um desafio sanitário maior. E aí, normalmente, silagem, né? Silagem tem que tomar muito cuidado com a qualidade da silagem. A silagem pode ter apodrecido, a silagem pode ter toxinas, a silagem pode ter botulismo. Ali, no meio da sua podridão, ela produziu a bactéria do botulismo e a toxina botulínica. E na hora que você vai fornecer, negligenciando a qualidade da silagem, você pode ter muitas perdas, muitas. Porque você concentrou muito animais sendo tratados com aquele problema. Tá? Já a nível de pasto, o nosso problema é menor, vai cair mais nas verminoses, e aí é tratar o animal. E no coxo, alguns suplementos que você pode ter também podem trazer problemas, né? Você está comprando ou fazendo lá um proteinado, uma ração, em termos de armazenamento, umidade, qualidade do insumo, pode vir alguns problemas disso. Em sal mineral é menos, desde que respeitado os níveis máximos de quantidade de produto que o animal está ingerindo por cabeça dia. Mas a maioria das empresas, ela põe até a menos, ela não põe a mais, ela não vai errar, né? Porque custa. Então, nutrição é um componente muito importante no aspecto sanitário, mas o mais importante da nutrição, olha aqui, fica nessa dica aqui, fecha a câmera aqui. O mais importante da dica da nutrição é que um animal bem nutrido, em bom score corporal, ele tem o seu sistema imune muito melhor. Um animal que está bem nutrido, não é obeso e não é caquético. Um animal bem nutrido, a gente chama de condição corporal, ele tem um sistema imune dele muito melhor e ele vai ter menos problemas com doenças. A gente começa a ter muito mais problemas relacionados a animais debilitados ou animais obesos, né? O debilitado, por exemplo, qual é a categoria que a gente teria que tomar muito cuidado? Desmama. Um animal que estava lá no aleitamento materno, sendo cuidado pela mãe, e de repente ele passa por uma nutrição de pasto, e ainda mais numa época que normalmente na média brasileira o pasto está caindo da qualidade. Aquela categoria sente, e as doenças tomam potência, porque o animal enfraquece, o animal decai, e o seu sistema imune cai, e as doenças tomam força, mesmo sendo vacinado. Então, condição corporal, extremamente importante. Marcelo, para a gente finalizar o nosso podcast, queria que você falasse sobre os cuidados preventivos que são necessários, cuidados veterinários preventivos que são necessários para serem feitos regularmente nas fazendas, com os rebanhos. Basicamente, manejo bem feito, de lotes. Isa, quando a gente respeita... Agora eu vou pular lá para o lado do pasto, né? Quando a gente respeita a taxa de lotação das pastagens, você tem um pasto na sua melhor condição. Quando você está tendo um pasto na sua melhor condição, você está entregando uma comida melhor que o animal está pastejando. Se o animal está comendo melhor e está tendo a comida que ele precisa, ele está em boa condição corporal. Então, quando eu entro nessa parte de manejo é isso, tá? É pasto de boa qualidade, ajuste de carga, eu já falo muito isso nos meus conteúdos, para que os animais estejam bem nutridos, tenham desempenho e tenham seu sistema imune bem desenvolvido. Outro componente extremamente importante, mineralização de rebanho. Tá? E mineral é o mineral adequado para cada categoria. Existe o mineral da vaca,
Existe o mineral da recria, existe o mineral do animal adulto em fase final de terminação. Por quê? Porque cada categoria ela tem exigências diferentes. Mas sabe por que exigência diferente? Eu vou explicar, por exemplo, no ser humano para ficar mais fácil. Você imagina um atleta de alta performance, né? Como chama aquele aqui de Prudente que faz atletismo? É o Quirino? Acho que é Quirino, né? Quirino. Né? Você imagina o gasto que ele tem. O gasto calórico, energético, proteico, mineral, porque os negros correm que nem os loucos o tempo todo, ou aqueles que puxam, a galera do cross, né? Então, qualquer um de vocês que são grandes, ó, o Vini, né? O Vini ali, ó, atleta. Aí o que acontece? Como puxa muito, como faz muito exercício, você tem um gasto muito grande. E aí você tem que ter uma alimentação e uma reposição mineral para condizente com aquela categoria. Então, vamos pensar numa mãe amamentando, né? Diz que um dos melhores jeitos de uma mulher emagrecer é parir, né? Então ela vai lá e vai lá o bezerrão delas, pare de 2, então põe, né? Aí o que acontece? Seca, filha. Pô, você tá comendo menos, você tá tirando muito. Você tem uma demanda de nutrientes muito maiores. Então, no caso da pecuária, a grande sacada é, vaca tem uma demanda muito grande. Normalmente, minerais de vaca tem uma carga de macro e micro minerais muito maior. É a categoria com maior exigência que tem. Tá? Não podemos negligenciar isso. A categoria de jovens em crescimento tem uma demanda muito grande por causa do crescimento, por causa da sua formação óssea, por causa da sua formação muscular, por causa da sua formação básica de tecido adiposo e dos seus órgãos. Então é uma categoria que tem uma exigência grande também, não tão grande como a da vaca, mas tem uma necessidade de um mineral com uma formulação de macro e micro muito específica. Já na fase final da fase adulta, vamos falar ali o boi gordo. Esse tem uma demanda muito pequena. Ele já acabou de formar seu corpo, ele já acabou de formar seu esqueleto, ele só está acumulando gordura. É uma fase de acabamento. Então, ele não está crescendo mais. Esse tem uma demanda mineral muito pequena, ou menor, proporcionalmente menor. Então, voltando naquilo, o que o produtor rural tem que fazer? Manejar bem o pasto, garantindo condição corporal. Fornecer mineral adequado para cada categoria. E aí você está fino. Fora isso, vacinas sanitárias, segundo o protocolo de campanha nacional, segundo indicações do seu veterinário de confiança, que vai te ajudar a desenhar o que é bom ali para a sua propriedade. Eu não posso falar de uma forma generalista, o Brasil é gigantesco, né? E no caso das doenças que você não consegue controlar com vacinas, ter os protocolos de tratamento bem definidos, ter a sua farmácia veterinária bem desenhada, ter os medicamentos para você fazer tratamento de suporte quando for necessário. Lembra ali do soro oral, lembra ali de ter um termômetro, né? Não é cálcio que o povo, meu Deus, acaba com esse negócio de cálcio na sua farmácia, isso não serve para quase nada, salvo vacas paridas com retenção de placenta, salvo vacas paridas com hipocalcemia pós-parto. Os animais não têm deficiência de ferro e não têm deficiência de cálcio. O que precisa? Tratamento de suporte. E é o que? Energia. Essas são as dicas, Isa. É isso, depois dessa aula, uma aula de não sei quantos dias aqui com você. Cara, eu não sei se... Eu gostei dessa parada, né? Vamos fazer mais. O pessoal que mande pra gente aí comentários nas nossas redes sociais falando que assunto que você quer que o Marcelo aborde. Pode ser, de novo, um assunto relacionado à sanidade, a qualquer uma outra área da produção animal, da pecuária de corte. É um prazer estar aqui com vocês. É isso, gente. Espera que todo esse conhecimento passado seja benéfico para você de alguma forma e que você, produtor rural e profissional do agro, possa aproveitar todo esse conteúdo gratuito que o Marcelo disponibiliza aqui. Continue seguindo nossas redes sociais para pegar dicas diariamente e quando tiver oportunidade, se você quiser entrar em algum dos nossos treinamentos, aí você vai mergulhar profundamente nessa piscina, vai ter suporte e ali é certeza de que teu negócio decola. É isso. E sigam prof.Marcelo Costa, Instagram, Facebook e aqui no YouTube também. E se a faculdade não te preparou também para isso tudo, mais uma oportunidade de estar comigo, não tenho medo de passar conhecimento. Eu estou aqui porque eu amo dividir o que eu conheço. Então, até a próxima, Marcelo. Até a próxima, Isa. Te vejo lá.